Olá, nós vamos fazer a discussão sobre o artigo Design of Intelligent Manufacturing Systems through Human Machine Cooperation Principles, a Human-Centered Approach. Esse artigo foi proposto na disciplina Relação Humano-Máquina em Sistemas Inteligentes, do DAS, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a equipe que fará a discussão desse documento sou eu, Frederico Santos, o José Newton Bazzoni, o Renan Bazzoni e o Vilmar Willi. A gente distribuiu essa discussão nos seguintes tópicos, né? A gente vai começar com uma introdução sobre o tema, em seguida a gente vai fazer abordagens da relação humano-máquina no contexto de sistemas de manufatura inteligente. Na sequência, a gente vai apresentar a proposta de abordagem centrada no ser humano, que é a proposta do artigo, nesse mesmo contexto. Em seguida, a gente vai discutir a implementação dessa proposta, contendo um método, resultados e discussões. Na sequência, a gente fará a conclusão, vamos tecer nossos comentários e comentar também sobre estudos futuros e, por fim, as referências bibliográficas. Bom, ao longo do processo de industrialização, esses processos começaram de uma forma simples, nos quais as operações eram individualizadas, né? Os subprocessos eles não tinham conexão efetiva entre si. Da mesma forma, o controle desses processos, né, a atuação do ser humano no controle desses processos também era uma atuação simples, porque os processos eles eram dotados fortemente de apenas mecanizações. À medida que o tempo foi passando, a industrialização desses processos tornou-se complicada, porque esses processos foram estudados e subprocessos foram estudados e evoluindo de forma que eles foram adquirindo tarefas abrangentes. E um subprocesso começou a influenciar de forma mais notória em outro. Ao passo que o controle do ser humano, a atuação do ser humano no controle desses processos passou a ser cognitivo e ele passou a utilizar-se da computação, que também foi evoluindo ao longo do tempo. No contexto da indústria 4.0, que é o contexto atual, seguindo essa evolução de industrialização de processos, fez com que os processos tornaram-se complexos e, sim, agora, atualmente, há necessidade de integração de sistemas, né? Porque sistemas acabaram tornando-se inteligentes e autônomos, né? Então, essa relação ela ganhou uma grande notoriedade. Ao passo que, nesse contexto, o controle do ser humano desses processos tornou-se emocional, ainda que a automação seja completa ou semi-completa, né? Uma automação completa ou não. E aí então surgiu o conceito de fábricas autônomas inteligentes. A questão é que, nesse contexto de fábricas autônomas inteligentes, surge, né, um gap atual, que é o seguinte: o ser humano ele desconhece o processo no qual ele atua, no sentido de quando ele se depara com situações que não são situações comuns, ele não sabe, por exemplo, quando intervir no processo, em que nível de automação ele deve intervir nesse processo, em qual nível da automação, e como fazer essa intervenção. Aqui também a gente relata a relação de fatores humanos e acidentes tecnológicos nesse mesmo contexto de sistemas de manufatura inteligente. Aqui nós queremos mostrar que a complexidade desses processos industriais, ela evoluiu, ela cresceu muito mais do que se dá atualmente relevância aos fatores humanos para atuarem nesses processos. Como consequência, a gente tem falhas em processos automatizados. E essas falhas em processos automatizados, segundo os autores do artigo, elas envolvem operadores humanos. Os operadores humanos, eles estão envolvidos de duas formas: de forma direta no próprio controle das máquinas, ou seja, o ser humano atua diretamente nas máquinas, causando acidentes, e também de forma indireta, esse envolvimento dos operadores, ele acontece no momento que a elaboração desses projetos de sistemas de manufatura inteligente ocorre, ou na manutenção desses projetos, ou na própria supervisão de sistemas homem-máquina. Aqui eu gostaria de colocar uma limitação do estudo. Esse estudo foi feito
durante um período muito curto, de aproximadamente um ano, no específico país, na França, em sistemas de transporte. Então fica essa ressalva que essa limitação do estudo ela ocorreu nesse contexto bem determinado, né? Ainda falando sobre acidentes tecnológicos no contexto de sistemas de manufatura inteligente, os autores detectaram essas causas, aí sim vem a limitação do estudo, né, com esses dados, né, que as causas são devidas a dois grandes grupos, que é a causas de erro humano e falhas materiais mesmo, né? Sobre as causas de erro humano, que são 63%, esses erros estão relacionados à execução do processo, que é o que eu comentei anteriormente, o ser humano atuar nas máquinas diretamente, e também relacionado ao projeto do processo, é justamente quando o ser humano não é inserido no projeto de construção desse ambiente de manufatura inteligente, né? E quanto aos tipos de erros humanos, a gente destaca quatro tipos, que é a falta de ação, 40%, ou seja, quando o ser humano se depara com uma situação inesperada, ele não executa nenhum tipo de ação. O segundo item é a ação apropriada, porém de forma tardia, com 31%. A terceira questão é a ação agravante, né? O ser humano ele toma uma ação, mas agrava ainda mais aquela situação inesperada. E por o quarto item, né? É a ação ineficiente, com 5%. Bom, ainda falando sobre acidentes tecnológicos, de forma geral, né? Então as deficiências genéricas nesses tipos de sistemas são divididas em quatro grandes grupos, que são 30% referente ao projeto do processo, em seguida, com 26%, o treinamento e a organização da atividade humana, ou seja, treinamentos ineficientes e a própria distribuição das atividades humanas. Em seguida, tarefas a serem executadas e, por último, a adaptação da estação de trabalho para controlar o processo. Em muitos casos, principalmente em processo de retrofitting, eu mesmo já passei por situações desse tipo. Em muitos casos, as estações de trabalho não foram definidas da melhor forma, e mesmo tendo o meu caso, que é especificamente trabalhado com usinas de geração de energia, nesses retrofittings, a gente depois percebeu que as novas estações de trabalho não tinham sido desenhadas de acordo para o ser humano operar no processo. Por exemplo, o ser humano operava em pé, em mesas de comando, e ele passou a operar sentado em computadores e executando comandos com mouse, né? Então, ele tinha que acostumar com certos delays de informação que apareciam no sistema supervisório, que antes eram na mesa de comando de forma muito rápida, com equipamentos eletromecânicos, né? Então, tudo isso fez surgir o uso inadequado das habilidades humanas, ou seja, o ser humano ele tem habilidade, mas os projetos desses tipos de sistema não, não aproveitam essas habilidades que o ser humano detém. Bom, sobre as abordagens de relação humano-máquina, então, nesse contexto, a gente divide essas abordagens em dois grandes grupos, que é o design centrado na tecnologia, ou seja, o design centrado na máquina. Aqui a gente tem uma figura de um ecossistema que coloca o conceito ali de human in the loop, né? O ser humano nesse loop. Porém, esse ser humano ele tem um papel só de supervisor. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, né? A questão primordial desse tipo de abordagem é que ela prioriza a solução de problemas técnicos ao invés de aspectos humanos. A gente pode ver nessa figura que a gente tem ali três retângulos, né? Que é o retângulo do humano mágico, o retângulo do sistema de controle inteligente e o sistema de manufatura mesmo, onde estão as máquinas no chão de fábrica, né? A gente percebe que ah, essa abordagem ela é centrada na máquina justamente porque ela começa com a relação do sistema ERP com o sistema de controle inteligente. Ou seja, é o sistema ERP que determina quais são os objetivos de produção e as restrições
Ao passo que o sistema inteligente devolve para o sistema ERP qual é a performance e quais são os indicadores daquele sistema com base nos objetivos que o ERP informou para a máquina. E nesse sentido, o ser humano ele é deixado um pouco de lado, porque ele não está ali definindo as principais decisões estratégicas do sistema, né? A gente percebe que a máquina, ela envia informações para o humano mágico, né? Pedindo, aliás, ela envia informações de performance e também solicita ao humano mágico decisões, algumas decisões. Porém, como esse humano mágico ele não é levado em conta no momento do desenvolvimento do sistema, ele acaba desconhecendo o processo, que é o que eu comentei nos slides anteriores, né? E aí, quando ele se depara com uma situação inesperada, espera-se que esse humano mágico tome decisões perfeitas, decisões mágicas, né? Então, espera-se que essas decisões sejam perfeitas e que as ações também sejam perfeitas e que ele faça análise e observações perfeitas das máquinas que estão atuando no processo. Então, a gente percebe que o ser humano, nesse caso aí, através da figura do humano mágico, ele é apenas um supervisor do processo e está aí um problema que causa os acidentes comentados em slides anteriores. Uma outra abordagem é a abordagem de design centrado no humano, né? Ela tem algumas características diferentes da mostrada anteriormente. Estudos mostram que esse tipo de design ele tem focado em definição de níveis de automação no ambiente de sistemas de manufatura inteligente. Alguns estudos têm focado em como o operador humano pode ser a chave para tomar ações rápidas, decisivas, frente a situações inesperadas. Outros estudos têm focado na interação entre os operadores humanos, os desenvolvedores e as máquinas, que na abordagem centrada na máquina, os desenvolvedores desenvolvem para que as máquinas sejam autônomas e tomam decisões, né? O ser humano ele é deixado de lado nesse sentido. Então, esses estudos vêm equalizar essa relação, essa interação entre o humano, quem desenvolve os sistemas e as próprias máquinas, né? E outros estudos focam em projetos de sistemas de controle de fabricação centrados no humano, que é o foco desse artigo, principalmente com conceitos de cooperação. A gente vai falar muito sobre isso nessa apresentação: cooperação humano-máquina, consciência da situação e simbiose homem-automação. Nesse sentido, então, a proposta do artigo é desenvolver um sistema de assistência que vai prover soluções baseadas em princípios de cooperação na relação humano-máquina, mantendo os seres humanos no loop de controle do processo, não somente como supervisor, mas como supervisor e alguém que realmente atua no processo de forma decisiva, suportando a cooperação, então, entre os Artificial Self-Organizing Systems, que são sistemas baseados em entidades autônomas, em órgãos, né, e operadores humanos. Ou seja, é realmente uma abordagem centrada no ser humano. Aqui a gente pode ver, então, um esquema similar ao do humano mágico definido anteriormente, mas já agora focado na abordagem centrada no ser humano, né? A gente percebe que, diferente da abordagem anterior, o sistema ERP, ele continua recebendo dados de performance do sistema e enviando objetivos estratégicos para o sistema de controle inteligente. Porém, existe agora a figura do ser humano, o operador humano, inserido no mesmo nível estratégico que o sistema ERP está. Por falar em ser humano inserido nesse sistema, o ser humano, nessa abordagem, ele pode interferir no sistema em três níveis, que é o nível estratégico, tático e o operacional. E, então, está aí uma das grandes chaves dessa abordagem, que é a divisão em três níveis de acesso pelo operador humano. E a outra chave, a ideia-chave dessa questão é que existe a relação entre o homem e a máquina da seguinte forma: o ser humano ele tem informações de como é que é o comportamento, ele tem um modelo de comportamento da máquina,
ao passo que a máquina tem um modelo de comportamento do ser humano, por exemplo, através de sistemas de aprendizado de máquina, né? Então, o ser humano ele pode atuar no sistema nesses três níveis. Cada nível, aliás, os níveis eles comunicam de dois em dois, por exemplo, o nível estratégico com o tático e o tático com o operacional. E o ser humano ele toma decisões do tipo, se ele quer, ele pode definir, por exemplo, que um sistema consuma menos energia, que é o teste prático feito nesse artigo, né? Então, o operador ele vai atuar através do nível estratégico, definindo que o sistema deve consumir menos energia. O sistema estratégico em comunicação com o nível estratégico, né? Em comunicação com o nível tático, ele vai passar essa informação para o nível tático vai decidir, por exemplo, de causar um certo delay, né, diminuir a intensidade de produção de produtos, né, de geração de produtos. E como o nível tático também tem uma comunicação com o nível operacional, recebendo essa informação do nível tático, vai decidir, por exemplo, ligar ou desligar uma máquina ou algum robô, pensando já com base na informação do nível tático que essa intensidade de geração de produtos está sendo reduzida, né? Ela pode atuar ligando ou desligando máquinas, por exemplo. E aí, nesse sentido, o ser humano ele continua no conceito do human in the loop, né? Porém, diferente lá da abordagem centrada na máquina, que existia a figura do homem mágico, que era só um supervisor, nesse sentido, o ser humano, ele, além de ser um supervisor, ele é uma figura, uma entidade realmente atuante no processo. Obrigado, Frederico. Meu nome é Vilmar Ville. Vou estar falando aí sobre o primeiro princípio da cooperação homem-máquina, que seria o know-how, né? Então, aí ele trata-se da capacidade individual de um agente, seja ele o humano ou a máquina, né? De agir de forma autônoma e eficaz em um sistema produtivo. Então, para isso aí, ele envolve conhecimento técnico e prático, né? Que é o domínio de processos, ferramentas, operação e tomada de decisão. As habilidades também cognitivas e motoras, seja do operador humano ou da máquina programada, e a consciência aí das próprias limitações, como a fadiga e estresse, no caso do humano, ou alcance de sensores e atuadores aí no caso da máquina. Temos duas capacidades, né, que seria a capacidade interna e a externa nesse princípio. Na capacidade interna, aí, então, a gente tem o conhecimento de regras e métodos, habilidades específicas e memórias e experiências acumuladas, né? Na capacidade externa, temos a percepção do ambiente, por exemplo, os sensores, e ações sobre o processo, que seriam os comandos, né? Então, eu também trouxe um exemplo prático, né? Que seria, por exemplo, um operador experiente. Então, ele sabe como ajustar uma máquina diante de uma vibração anormal. Já um robô, então ele teria sensores e algoritmos de controle, né? Que também pode perceber esses desvios e reagir com base em regras pré-definidas. Então, ambos estão exercendo o know-how. Aqui nós temos também o segundo princípio, né? Que é o know-how to cooperate. Então, ele vai além aí das habilidades individuais, né? Que a gente viu no primeiro. E ele trata da capacidade de interagir com outros agentes de forma coordenada e produtiva. Então, um agente que sabe cooperar, então ele consegue aí atender o que os outros estão fazendo, né? Ou precisam. Ele sabe aí planejar as ações em conjunto, compartilhar informações de forma relevante e oportuna e adaptar seu comportamento aí conforme as ações dos demais, né? A estrutura dele também, ele se baseia aí na capacidade interna e externa, né? Na interna nós temos aí a modelagem do comportamento dos outros agentes e o planejamento conjunto da tarefa. Na capacidade externa, então nós temos aí a comunicação ativa e passiva, né? Que seria a interpretação e emissão dos sinais, e o ajuste dinâmico aí conforme o feedback externo, né, nesse caso. Também trouxe um exemplo prático, né? Então vamos imaginar aí um robô móvel, né? Que transporta peças
de um operador que faz uma montagem final. Se o robô ele detecta que o operador está atrasado, então ele pode esperar ou redistribuir a sua rota. Então isso exige aí que ambos entendam o contexto e ajam cooperativamente. Então nesse slide aí, ele apresenta um modelo de integração entre os dois princípios anteriores explicados, né? E aí a cooperação real entre o homem e a máquina. Então, um conceito para isso seria o humano e a máquina compartilham informações, né? Planejam junto, executam as tarefas em paralelo ou de forma alternada e se ajustam manualmente com base no feedback. Então, isso cria aí um sistema dinâmico, flexível e adaptativo, né? Explicando um pouco a imagem, então essa imagem ela representa uma arquitetura detalhada aí da cooperação entre o operador humano e o sistema assistente, né? Então ambos passam por etapas paralelas aí de processamento de informações para tomada de decisões e execução de ações. Então a estrutura, né, da cooperação, nós temos aí na parte superior do humano, né? Know-how, que seria o humano, então ele opera com base em seu conhecimento, né, know-how, analisando informações, decidindo e executando. Na parte inferior, que seria do sistema assistente, né, know-how, então nós temos aí o sistema assistente também processa dados do ambiente produtivo e ele atua de forma autônoma. No centro, que em azul, né? Nós temos então, ele está se destacando aí o know-how to cooperate, que seria o know-how de cooperação. Ou seja, então a capacidade de cada agente entender o outro e detectar as interferências, né? Gerenciar os conflitos e realizar ações cooperativas em tempo real. Os componentes principais, então, para essa proposta seria a cooperação ativa, né? Então, ambos os agentes coletam informações sobre si e sobre o outro, o gerenciamento de interferências também, né? Então, evita conflitos e garante alinhamento de decisões. E o Cooperative Working System, que seria o CWS, né? Ele representa aí a coordenação entre as duas partes, né? Conectando as decisões ao desempenho final do sistema. Então esse modelo ele assegura que o humano e o sistema, né, assistente, eles trabalhem de forma integrada, aproveitando aí as suas forças complementares, né, e garantindo segurança, eficiência e adaptabilidade, né? Então aí nos sistemas de manufaturas inteligentes. Então aqui nós temos uma cooperação multinível, né? Então na primeira imagem da esquerda. Então ela apresenta aí uma estrutura em três níveis hierárquicos, né? Então o nível estratégico ele define o plano geral. O nível tático ele executa o plano por meio de tarefas e o nível operacional ele controla diretamente os processos. Então ele há uma cooperação tanto dentro de cada nível, né, entre os agentes, quanto entre os diferentes níveis, garantindo aí a coerência e a fluidez na execução das ações. Isso aqui é uma imagem de 1996. Temos uma imagem mais recente também de 2017, né? E nessa segunda imagem, então aí ela expande a visão anterior, detalhando a interação entre humanos e sistemas assistentes em cada nível. Então, no nível estratégico, o foco em definição e entendimento do plano global vem com suporte de sistema de decisão. No nível tático, né, então, aí nós temos a supervisão do progresso e ajuste no plano, com auxílio de sistemas auto-organizáveis, né? E por último, ali no nível operacional, então a execução e correção em tempo real, aí com atuação direta em produtos e transportadores. Então, cada nível envolve a interação, né, entre o conhecimento humano, né, know-how,
os componentes desse sistema colaborativo. Então aí o objetivo dele é promover aí uma colaboração fluida e estruturada, né, entre humanos e sistemas inteligentes, permitindo decisões coordenadas, né, e ações eficazes aí ao longo de toda a cadeia produtiva. Aqui nós temos uma apresentação prática, né, dos conceitos anteriores. Então, o modelo ASO-MSS, que representa aí um sistema multiagente com cooperação e assistência tática. Então, aí um conceito desse sistema seria que ele permite que a máquina auxilie o humano em tempo real, né, com sugestões e ajustes que melhoram o desempenho e reduzem erros. Assistência é chamada de tática porque ela atua aí diretamente à execução, ajudando a tomada de decisões operacionais e com base nas análises de contexto. Explicando um pouco melhor essa imagem, então esse modelo ele mostra como o operador humano ele interage aí com o sistema de manufatura por meio de sistema assistente, de um sistema assistente, né, que gera recomendações com base nos objetivos globais. Temos aí à esquerda, né, um quadro que é o sistema de assistência, né, que é uma das partes mais importantes do projeto. Porém, não vou me aprofundar muito, porque é, o Renan ele irá, acho que, detalhar essa implementação aí no slide 19. Então, aqui nós temos o operador humano, né? Ele que recebe os dados do sistema e valida as decisões e ajusta os parâmetros, destacando aí o validar, né? Então, sem a validação do ser humano, não teria as ações. O sistema assistente, então, ele gera as recomendações, né? Nos campos potenciais, com base no desenho. E o sistema de manufatura flexível, né? FMS, são os ólons de produtos, né? E a máquina, que interage via campos potenciais. A organização, então, é autônoma e baseada aí nos estados atuais das máquinas e dos produtos. Holons, então, ele seria aí um conceito, né, para a explicação de um Holon, ele também vai ser falado mais adiante, né, mas eles são unidades que são completas e autônomas, né, mas que, ao mesmo tempo, eles fazem parte de um sistema maior. Então, no próximo slide, o Renan também ele vai estar abordando muito aí o conceito de Holons. Então, dados aí, eles fluem em tempo real entre os módulos e o operador pode intervir validando ou ajustando as decisões dos sistemas, né, em um emulador que permite testes offline para aprimorar aí o sistema. Olá, me chamo Renan e vou explicar sobre a implementação da proposta pelos autores do artigo. Para avaliar a proposta do artigo e mostrar um exemplo de sistema de manufatura flexível, um design centrado no operador humano, os autores utilizaram um sistema de manufatura instalado em uma universidade francesa, que é justamente a figura à esquerda do slide. A gente pode ver o sistema de manufatura real. Essa célula de montagem conta com transportadores que direcionam os produtos fixados em unidades móveis de transferência até as máquinas responsáveis pelo processo de fabricação. A gente consegue visualizar os transportadores através dessa imagem. Então, esses transportadores eles são utilizados aqui no sistema de manufatura, né? Os produtos no sistema são ólons autônomos que combinam uma parte física e uma parte informacional embutida, através de, por exemplo, a leitura de uma tag. Então, os produtos eles se comunicam com o sistema como um todo, né? Eles enviam informações, por exemplo, para o CLP, de modo que seja possível, né, saber a localização da linha de produção de cada um dos produtos, facilitando assim a tomada de decisão. Através de experimentos, que eu vou explicar mais à frente, o operador ele pode modificar parâmetros do sistema para influenciar a movimentação e o destino dos produtos. O nível tático de controle foi testado
e o sistema de assistência à decisão também foi avaliado. Agora, entrando em detalhes sobre o sistema de manufatura proposto pelos autores, do lado esquerdo da imagem do slide a gente pode ver o sistema de manufatura real. No lado direito da imagem a gente pode observar a representação do sistema em diagramas de bloco. A representação do sistema em diagrama de blocos representa o funcionamento detalhado do sistema proposto pelos autores, incluindo nós de roteamento, unidades de carregamento e descarregamento, robôs, área de armazenamento e instalações de trabalho opcionais. Na legenda da figura, a gente pode observar que existem dois tipos diferentes de nós, que são os nós de máquina e os nós de roteamento. Além disso, também temos a área de armazenamento de entrada de trabalho. O nó de máquina será utilizado quando pretende-se realizar alguma tarefa no produto. No diagrama de blocos, existem várias setas pequenas, algumas em roxo e outras em preto. As setas em roxo mostram o fluxo que os produtos podem percorrer, passando por uma área de armazenamento de entrada de trabalho e, na sequência, por um nó de máquina para o produto receber algum tipo de modificação, ou passar por um nó de roteamento, a depender do produto em questão. Já as setas em preto indicam o caminho principal dos produtos, chegando no nó de roteamento. Isso é importante porque assim nem todos os produtos precisam percorrer pelo mesmo caminho. Se um produto não precisar passar por determinado nó de máquina, ele pode simplesmente passar pelo nó de roteamento. Sendo assim, podemos visualizar que o sistema proposto é bem estruturado, utilizando módulos autônomos, robôs KUKA, nós de roteamento e sistemas de inspeção. O objetivo é que o fluxo seja gerenciado de forma eficiente, garantindo que cada produto siga a melhor trajetória dentro do ambiente produtivo. Explicando agora um pouco sobre o fluxo de produtos nesse sistema de manufatura, no nó de máquina 1 a gente tem a unidade de carregamento e descarregamento. Nos nós de máquinas M2, M3, M4, a gente tem ali a presença dos robôs KUKA, que servem para manipular os produtos. No nó de máquina M5, a gente tem a parte do sistema utilizada para examinar a qualidade dos produtos. No nó de máquina M6, ocorrem ajustes manuais, se for necessário. No nó de máquina M7, ocorrem processos extras, também caso necessário, até chegar novamente no nó de máquina M1, onde ocorre o armazenamento do produto. Até aqui foi dada a explicação geral de funcionamento do sistema, contudo, ele pode operar de diversos modos. 3 experimentos foram conduzidos para a implementação da proposta. A execução dos experimentos ocorreu da seguinte forma. No primeiro experimento, centrado na máquina, sem nenhum operador humano envolvido. Segundo experimento, centrado na máquina, com operador humano sem assistência para auxiliar na tomada de decisões. Terceiro experimento, centrado no humano, o operador humano recebe sugestões do sistema de assistência tática e pode decidir seguir ou ajustar as recomendações. O objetivo dos experimentos foi determinar qual deles alcançaria a melhor relação entre produção e o consumo de energia elétrica com a inclusão de restrições. As restrições serão explicadas posteriormente. Então, o objetivo dos experimentos não foi produzir a maior quantidade de produtos utilizando uma menor quantidade de energia elétrica. O objetivo não foi esse. Colocou-se restrições e algumas condições durante a produção desses produtos. Em cada experimento, 6 máquinas poderiam ser usadas para realizar operações sucessivas nos produtos, e as máquinas poderiam realizar um ou mais tipos de operação. 3 máquinas estavam ativas no início do experimento, as outras
3 estavam inativas, mas disponíveis em caso de falha das máquinas. Houve inclusão de falha de uma máquina em cada cenário. Foi necessário escolher uma máquina alternativa e ajustar os parâmetros para manter a produção estável. A produção deveria ser mantida entre 4 e 6 unidades a cada 300 segundos, com consumo de energia controlado para não exceder 20 kWh. Conforme eu havia dito, o objetivo dos testes não foi que se produzisse uma maior quantidade de produtos no menor intervalo de tempo e gastando menos energia possível. Essa não foi a proposta dos testes. Os testes se deram exatamente com as regras colocadas aqui nesse slide. Com base nesses cenários e restrições, os autores fizeram 2 avaliações. Uma avaliação subjetiva, que eles realizam a avaliação da carga de trabalho do operador, e uma avaliação objetiva para verificar o resultado obtido considerando a restrição de 4 a 6 unidades a cada 300 segundos e não excedendo 20 kWh de energia elétrica. Agora que já sabemos a diferença entre os 3 experimentos, antes de mostrar os resultados obtidos, vou fazer mais alguns comentários sobre o sistema de assistência à decisão tática que foi implementado. O sistema de assistência tática atua como um suporte estratégico para o operador humano, permitindo simulações da aplicação real das decisões. Ele é composto por um módulo de entrada para definições de metas, onde o operador define objetivos como produtividade e consumo de energia elétrica. Também é composto por um controlador, por um módulo de saída, que apresenta recomendações, e também pelo emulador FMS. O emulador funciona como um espelho digital do sistema real, permitindo que o operador teste diferentes cenários antes de intervir na manufatura. Ele simula o comportamento das máquinas e produtos, ajudando a prever impactos das decisões. O operador pode aceitar ou modificar as recomendações do sistema, garantindo maior controle sobre o processo produtivo. Por esse motivo, essas 2 setas elas estão aqui na legenda como offline. O operador pode modificar os parâmetros do sistema, ajustando fatores como produtividade e consumo de energia. A interface do sistema de assistência tática permite visualizar os impactos dessas mudanças antes da implementação real. Isso reduz erros e melhora a eficiência operacional, garantindo um fluxo produtivo mais estável e otimizado. No presente slide, a gente pode visualizar a interface do sistema de assistência tática. Essa interface permite a simulação de diferentes cenários, ajudando na tomada de decisão e na otimização dos processos produtivos. O sistema de assistência tática fornece recomendações sobre os campos potenciais das máquinas, permitindo ao operador ajustar dinamicamente a produção. O operador pode modificar os campos potenciais das máquinas e observar os impactos dessas mudanças antes de implementá-las. Esses ajustes influenciam a trajetória dos produtos dentro do sistema, garantindo um fluxo eficiente e evitando congestionamentos. A interface da figura facilita essa interação, tornando o processo mais intuitivo e preciso. Esse sistema permite ao operador testar diferentes configurações antes de aplicá-las. Isso reduz erros e melhora a eficiência operacional, garantindo que as decisões sejam bem fundamentadas. Agora que já foi explicado o funcionamento do sistema de assistência, a gente entra na parte do protocolo experimental que foi utilizado para realizar os 3 experimentos que eu mencionei anteriormente. O protocolo experimental foi desenvolvido para validar um modelo de assistência tática baseado na cooperação entre humanos e máquinas. O foco foi avaliar como o sistema proposto pode ser otimizado por meio da interação entre o operador e o sistema de assistência à decisão, garantindo melhor controle sobre a produção e o consumo de energia elétrica. Os resultados foram obtidos considerando os 3 experimentos,
Apenas relembrando, né? No primeiro experimento, o sistema foi totalmente automatizado e sem intervenção humana. No segundo experimento, o operador tomava decisões sem auxílio do sistema de assistência. E no terceiro experimento, o operador recebia recomendações vindas do sistema, podendo o operador aceitar ou modificar as recomendações recebidas. Essa abordagem permitiu analisar o impacto da assistência na precisão e eficiência da tomada de decisões. Com uma avaliação subjetiva, os autores também fizeram a avaliação da carga de trabalho. Para isso foi utilizado o questionário NASA-TLX, que será explicado posteriormente com mais detalhes. Sobre os resultados objetivos, eles foram obtidos considerando os dados relacionados à taxa de produção e o consumo energético, respeitando aquelas restrições que eu mencionei anteriormente. O protocolo foi estruturado em etapas. Primeiro, o participante recebeu uma explicação sobre os objetivos de produção, justamente a explicação sobre as restrições durante a produção, e também recebeu orientações sobre o funcionamento do sistema proposto, conforme foi explicado no slide que apresentou o sistema de manufatura proposto. Agora explicando sobre o NASA-TLX. O NASA-TLX é um método amplamente utilizado para avaliar a carga de trabalho em diversas atividades, especialmente em ambientes como manufatura, e mede a carga de trabalho com base em 6 dimensões principais, que são essas dimensões que estão na figura do slide. A primeira é a demanda mental, que seria o quanto a tarefa exige de raciocínio, concentração e tomada de decisão por parte do operador. A segunda é a demanda física, que é o esforço físico propriamente dito necessário para realizar uma tarefa. A terceira dimensão é a demanda temporal, que seria a pressão imposta no operador para completar aquela tarefa em determinado período de tempo. A quarta dimensão é o desempenho próprio, que seria o quão bem o indivíduo acredita que executou a tarefa. A quinta dimensão mede o esforço, que seria o nível de empenho necessário para atingir o desempenho desejado. E por fim, a dimensão 6, ela mede a frustração do operador, que seria o grau de estresse, irritação ou insegurança durante a execução da tarefa. Considerando as 6 dimensões, o participante classifica cada dimensão em uma escala de 0 a 100, indicando a intensidade percebida da carga de trabalho. Depois, ele compara as dimensões em pares. Com esses dados, é calculado o índice global de carga de trabalho, permitindo uma análise detalhada do impacto da atividade sobre o indivíduo. No estudo do sistema de assistência à decisão tática, o NASA-TLX foi utilizado para avaliar a carga de trabalho do operador humano ao interagir com o emulador do sistema proposto. Até esse momento foi explicado o funcionamento do sistema de assistência à decisão e também foi explicado como se deu os 3 diferentes tipos de experimentos, os seus cenários e também as restrições consideradas. Nesse slide a gente pode visualizar as etapas da execução dos experimentos com o operador humano. Primeiro, em 10 minutos, ocorreu a apresentação dos objetivos do projeto. Após, em 15 minutos, ocorreu o treinamento do participante. Posteriormente, em 10 minutos, ocorreu a execução do experimento 2, que é o experimento sem assistência. Depois, em 5 minutos, houve a primeira coleta de dados subjetivos, utilizando o NASA-TLX. Posteriormente, em 10 minutos, ocorreu a execução do experimento 3, que é o experimento com assistência. E, por fim, em 5 minutos, ocorreu a segunda coleta de dados subjetivos, utilizando o NASA-TLX. Olá, eu me chamo José Newton. Eu vou apresentar os resultados que
foram obtidos após a realização dos 3 experimentos. Dando início, então, com o gráfico que está à esquerda, nós podemos observar que o desempenho referente à taxa de produção sobre 3 condições experimentais. Sendo o primeiro experimento, podemos dizer que é um sistema autônomo, por não contar com nenhuma intervenção humana. Só que ele acaba apresentando certas limitações na reorganização quando acaba ocorrendo uma certa falha. Isso traz impactos significativos à produção como um todo, né? Quando a gente avalia o experimento 2, já é um experimento que consta com a presença do operador. Só que a abordagem centrada na máquina, ela acaba resultando em intervenções menos precisas. E isso acaba gerando certas flutuações, fazendo com que a taxa de produção ela acaba sendo afetada, porque ela ultrapassa ou até mesmo fica abaixo dos valores que são desejados no processo. Já no experimento 3, a intervenção, né, do operador, ela acaba sendo acompanhada de algumas sugestões do sistema de certa assistência tática. Isso permite manter a produção dentro dos limites que são pré-definidos no processo. Assim, essa abordagem mais centrada, através do ser humano, ela demonstra um controle que é mais balanceado para o fluxo de produção. E isso traz certa estabilidade e uma aderência aos objetivos desse processo. No gráfico da direita, nós podemos observar o consumo energético do sistema, que está relacionado aos experimentos 2 e 3. No experimento 2, a ausência das orientações assertivas, elas fazem com que o operador acabe acionando a máquina sem uma estratégia estabelecida. E isso ocasiona picos de consumo que, de forma muito frequente, vem a ultrapassar os limites que são pré-definidos aí conforme o gráfico. Já em contraste, no experimento 3, ocorre a presença da assistência tática que orienta o operador na escolha dos ajustes dos campos potenciais, promovendo uma certa ativação mais balanceada dos equipamentos e, consequentemente, o consumo de energia ele passa a ser mais otimizado. Analisando a parte de baixo agora do gráfico, nós observamos que o experimento 3, esse já demonstra uma maior eficiência no aspecto ergonômico e, consequentemente, uma estabilidade operacional. Porque ao manter a carga de trabalho do operador em níveis constantemente após esse pico inicial, né, como observado, esse dado ele acaba sugerindo que a abordagem mais centrada no ser humano ela vai proporcionar uma melhor adaptação do operador. E sem falar também um menor risco de sobrecarga, potencialmente uma maior sustentabilidade do processo quando a gente olha aí a longo prazo. Com base nessa análise integrada dos 3 gráficos, nós concluímos que a abordagem centrada no ser humano, através do experimento 3, acaba apresentando um melhor desempenho global, que ela garante uma produção mais estável, uma produção que ocorre dentro de parâmetros que são esperados nesse processo e promove um consumo energético bem mais eficiente e sustentável. E ainda traz também toda uma condição ergonômica. Podemos dizer que essa combinação de estabilidade produtiva, otimização de recursos e o bem-estar do operador traz um potencial muito grande dessa abordagem para aplicações reais que exigem esse equilíbrio do desempenho técnico e também o fator humano. O experimento 1 e o experimento 2 eles já demonstram falhas na adaptação a imprevistos que apresentam as flutuações, tanto na produção quanto também no consumo energético.
A intervenção assistida ela permite já um controle mais estável e ergonômico. Esses achados aqui reforçam a importância de integrar o fator humano em um ciclo de controle, promovendo assim operações que são cada vez mais robustas e também sustentáveis. Chegando nessa parte da conclusão do nosso trabalho, os resultados apresentados eles evidenciam essa necessidade de aprimorar as condições experimentais. A realização de estudos estatisticamente mais robustos, com uma amostra maior e com variáveis como o nível de experiência dos operadores, acaba sendo fundamental. Além disso, as experiências realizadas utilizando um emulador devem ser complementadas por testes em sistemas reais, considerando aspectos como dimensões da plataforma e restrições em tempo real, para validar a viabilidade do sistema em um ambiente industrial que seja autêntico. O artigo também ele destaca que os métodos de avaliação devem ser aperfeiçoados por meio da utilização de modelos cooperativos. Ao codificar as atividades individuais e cooperativas dos operadores, também dos sistemas de assistência, utilizando os modelos KH e KHC, torna-se possível identificar de uma forma quantitativa esses desafios como mal entendidos ou dificuldades no uso do sistema. Essa abordagem ela pode fornecer dados essenciais para melhorar a interação e também a eficiência do sistema de controle. Um aspecto central para esse avanço da cooperação humano e máquina é melhorar esse mecanismo de assistência, especialmente a capacidade de saber como cooperar. Atualmente, essa função é limitada e não representa completamente o comportamento humano. Futuramente, o sistema de assistência ele poderá também aprender com as decisões humanas, avaliar a carga de trabalho e até, por que não, antecipar riscos, adaptando-se de forma bem dinâmica às necessidades dos operadores para otimizar a alocação das tarefas e proporcionar também uma maior segurança operacional. Em última análise, os resultados reforçam a importância de adotar um design centrado no ser humano e em sistemas de manufatura flexíveis. Isso vai garantir que os operadores não sejam apenas supervisores passivos, mas também eles possam atuar de forma integrada. Essa abordagem não só melhora a eficiência e a estabilidade do sistema, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável em toda a indústria, abrindo caminho para futuras pesquisas multidisciplinares que venham consolidar uma relação mais equilibrada entre homem e máquina. Como fechamento, podemos dizer que os experimentos reforçam a importância da cooperação entre humanos e sistemas inteligentes na manufatura flexível. A assistência tática ela não apenas vai melhorar a eficiência de uma cadeia de produção, mas também ela vai reduzir a carga de trabalho do operador. Isso é muito interessante. Essa abordagem ela pode ser aplicada em diferentes indústrias para otimizar processos e garantir maior estabilidade operacional e qualidade de vida também dos empregados. Chegando ao fim da nossa apresentação, como são muitas referências, nós trouxemos para o slide apenas uma parte delas. Porém, todas as referências podem ser encontradas através desse link. Obrigado a todos